fazer mais do que obrigação não é aqui que eu tô... O Napoleão Hill vai colocar nessa lição como você lucrar mais fazendo mais do que obrigação, como você aumentar os seus ganhos. Eu não tô aqui vendendo nada, eu estou dizendo, contando a minha história. Foi demais. Então, assim, hoje eu posso dizer que esta lição transformou minha vida. Olá, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Triunfadores Masters, um bate-papo sobre o livro Além do Triunfo, do Napoleão Hill. E hoje nós conversaremos sobre a 9ª lição, o hábito de fazer mais do que a obrigação. Estão comigo hoje, eu sou Tatiane, pedagoga, estão comigo hoje o Cristiano e o Flavinho. Fiquem à vontade para se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Como a Tati mencionou aí, meu nome é Flávio, trabalho na área da educação, sou psicopedagogo e hoje tenho certeza que você que vai nos assistir vai ganhar uma grande lição, porque hoje tá de primeira. Bom, meu nome é Cristiano Campos, como a Tati disse, eu sou psicólogo clínico e com muita satisfação que eu venho dividir com vocês aí o nosso bate-papo, nosso conhecimento sobre esse tema aí que é tão importante aí no decorrer das nossas lições aí. Esse traz um complemento bem bacana, então espero que vocês aproveitem e tire o máximo de informação possível aí daquilo que nós vamos discutir. Eu convido você a nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é triunfadores.masters e também no YouTube, Triunfadores Masters. Então vamos lá para a nossa 9ª lição. O título dessa lição é O Hábito de Fazer Mais do que a Obrigação. Which means the habit of rendering more service and better service than one is expected to render and doing it in a positive mental attitude. Cris, como que é possível desenvolver então esse hábito? Bom, eu acho que o que move a nossa vida é a nossa satisfação e a nossa insatisfação com tudo aquilo que a gente vai construir. E o hábito de fazer mais que a obrigação é quando nós estamos alinhados com o nosso propósito definido. Então, assim, uma pessoa capaz, quando ela se encontra no seu caminho, ela se torna capaz de sempre fazer mais. No sentido não é só da produção, mas da disposição. Então a gente encontra prazer quando nós estamos por exemplo, eu sou psicólogo. Na minha atividade como terapeuta, parece que eu não canso. As pessoas falam, cansa ouvir as pessoas, ficar ali uma história atrás da outra. Não canso. Porque é motivador, sempre uma história que traz pra mim também muita informação. Então, assim, você acaba fica vislumbrado e acaba, você nem percebe tempo, questão de informação, você acaba nem percebendo o quanto de conteúdo você troca e se desenvolve. Então, assim, para construir esse hábito de fazer mais que obrigação, é importante que a gente encontre essa satisfação no nosso propósito definido. Então, assim, é o caminho que muitas vezes a gente tá num trabalho que a gente acaba se sentindo esgotado, gera aquele mau humor, aquela indisposição, e daí faz a gente questionar, será que eu estou mesmo numa atividade que realmente me desperte em mim um movimento de fazer mais do que a minha obrigação? Porque o que é fazer mais que a obrigação? Tem atividade que você faz, mas é aquele ímpeto, aquele desejo, parece que não cansa, parece que tá sempre motivado, sempre disposto a fazer além do escopo daquilo que, como terapeuta, o que é, o que você tem que fazer? Ouvir as histórias, dar um direcionamento, mas você sempre se coloca disposto. No meu caso, me coloco à disposição de qualquer crise que você tenha, qualquer questionamento que você tenha, pode me chamar, que eu tento responder na medida do possível. Então, assim, você acaba participando além daquela atividade que você está exercendo. E para você ter essa disposição, essa satisfação, é necessário que você esteja alinhado com o seu propósito definido. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender isso, que se eu estou numa atividade que rouba a minha satisfação, que faz com que eu me sinta desmotivado, peraí, deixa eu questionar se eu realmente estou no meu caminho. Então, o hábito de fazer mais que a obrigação, ele precisa estar alinhado com aquilo que você realmente deseja fazer, deseja seguir na sua vida, no seu propósito. Eu acho que o fato também de você fazer mais que a obrigação
você não faz pro outro, né? Você faz primeiro para você mesmo, Exato. né? Você atingir eu vou fazer mais que obrigação, porque eu não tô fazendo pelas pessoas, mas sim tô fazendo por mim. Eu fazendo por mim, automaticamente eu acho que eu atinjo as outras pessoas, elas conseguem ver o resultado que eu tô querendo demonstrar, mas fazer mais que obrigação, primeira coisa que a gente, para iniciar a lição, eu acredito que primeiro você faz mais que obrigação para você. E você se sente autorrealizado para depois realizar a expectativa das outras pessoas também. Só um complemento aí que o Cris falou. Acho que tem muito a ver com o que a gente faz dentro do que o Cris estava trazendo, dentro do nosso propósito, daquilo que faz sentido pra gente. Sim. Né? Que a gente faz aquilo que faz sentido pra gente, aí você fala assim, nossa, mas poderia acrescentar esse detalhe, ter esse cuidado, né? Que vai além até às vezes do que a pessoa tá esperando. Exatamente. E aí ela vê como um gesto de muitas vezes de amor, de cuidado, e que você tá fazendo como doação mesmo, né? Como algo além. E o que acontece quando a gente não faz mais do que a nossa obrigação? Então, sinaliza, muitas vezes, quando a gente não se sente motivado ou entusiasmado para fazer mais que a nossa obrigação, é aquilo que eu estava falando, nos leva a questionar: será que eu estou no meu caminho? Porque quando nós estamos no caminho do nosso propósito, naturalmente você fala, poxa, é aquilo que eu encontro realização quando eu estou fazendo. Tudo que a gente encontra realização, porque assim, a nossa vida, nosso desenvolvimento, ele é amparado num prazer. Se aquilo que eu faço me dá um desprazer, obviamente eu não vou querer fazer nem aquilo do que é o meu cotidiano, o meu escopo. Então eu acabo fazendo menos que obrigação, porque eu não encontro satisfação. E daí leva a gente a questionar: por que eu estou nesse caminho, insistindo nisso, sendo que isso está roubando a minha vida, a minha motivação, o meu entusiasmo, e até projetando um esgotamento, né, um cansaço, e eu acabo levando uma mensagem até contrária daquilo que eu busco como pessoa, no meu desenvolvimento pessoal. Então assim, como é não fazer mais do que obrigação? Acho que leva a gente a questionar: será que realmente eu estou no meu caminho? Se eu não estou, por que eu não posso mudar minha trajetória? Né? Às vezes a gente cria uma carreira e a gente constrói, dá muito trabalho rever aquilo que nós estamos fazendo, porque fala assim, vou começar do zero. Mas é melhor começar do zero e você ter esse ímpeto de fazer mais do que obrigação, do que não começar e ir regredindo, perdendo a satisfação com a vida, com nossa realização profissional, porque vai acabar esbarrando o nosso pessoal também. E daí na hora que vem a gente tá adoecendo. E fazer mais do que obrigação é diferente de fazer coisas que nos sobrecarreguem. Sim. É muito diferente. Fazer mais do que obrigação, ela leva a gente à satisfação. Agora, fazer mais do que nós devemos fazer por obrigação, por responsabilidade apenas, às vezes nos leva também num esgotamento que não é sobrecarregar-se. Não é isso que é fazer mais do que o hábito de fazer mais do que obrigação. Bem colocado. Né? Então, assim, eu acho que vale a gente pensar que se tá roubando, se nós não temos essa energia de fazer mais do que obrigação, leva a gente a questionar: será que nós estamos no nosso caminho ou não? Porque se nós não estamos, naturalmente nós não vamos ter essa disponibilidade. Né? Não é só um movimento de sabotagem, de autossabotagem. É um movimento de não ter energia, porque eu não estou fazendo aquilo que me traz realização, que me traz prazer, que me traz sentido para as atividades que eu faço, e principalmente para minha vida, como você falou, né, Flavinho? Eu faço primeiramente para mim. Então, assim, se eu não faço, se eu não encontro sentido, obviamente, pode ser atividade mais simples, até uma atividade com um pouco mais de exigência aí no refinamento dela. Se eu não encontro sentido, obviamente eu não vou querer fazer nem as atividades, quanto mais fazer mais que obrigação. Eu fico pensando, aproveitando aí essa deixa que você colocou, quando eu penso, vamos pensar como um funcionário aqui, né? Eu vou fazer mais que obrigação. Sempre tem aquele senso de justiça, porque assim, você vai fazer mais que obrigação. Será que eu vou além daquilo? Eu vou além daquilo do meu trabalho, que eu fui contratado para exercer esta função. Mas se eu fizer além, um pouco mais da minha obrigação, será que o que as pessoas vão achar que eu sou? Tem o chamado puxa-saco, aquela pessoa que quer fazer mais para ganhar um aumento. Talvez assim, as pessoas se preocupem, a gente tem que olhar também, porque fazer mais que obrigação talvez as pessoas pensarem que eu sou alguma coisa de outra pessoa, né? Então eu vou puxar saco, eu quero um aumento, eu quero subir de cargo, então eu vou
Aí entra no que você falou muito bem, de falar, eu vou ficar me esforçando o tempo todo, me desgastando e achando que eu tô fazendo mais que obrigação. Então, e não é isso, muito bem que você falou, não é isso. Então, eu acredito assim, que fazer mais que obrigação é quase como uma coisa voluntária, um trabalho voluntário que você faz. Como você faz um trabalho voluntário no final do ano, entregando uma cesta básica, que você faz por gratidão. Gratidão por aquilo que você já recebeu, eu quero fazer para as outras pessoas. Então, fazer mais que obrigação é muito além do que isso. É você fazer isso por você e saber que você será recompensado. Talvez não no lugar que você esteja, mas no outro. Você vai conseguir isso que você busca, esse status e muito mais. Você vai colher aquilo que você plantou. Então, fazer mais que obrigação, a gente vai discorrer aí dentro dessa lição, mas é uma lição que fez muito sentido pra mim, que depois eu vou colocar que foi algo que eu achava que não era impossível. Acho que Napoleão Hill colocou essa lição que não tem nada a ver, ele errou nessa lei, mas aí depois fez todo sentido, mas é bem colocado o que você disse. É porque a gente faz uma associação de que fazer mais por obrigação, mais do que obrigação, mais do que ter esse hábito, traz uma conotação de exploração. Sim. Traz uma conotação, para que eu vou fazer se eu não tenho uma recompensa? Isso. Mas a recompensa está nessa realização, nessa satisfação. E daí, se eu não encontro satisfação, nem o mínimo eu consigo fazer. Sim. Então esse é o diferencial. Porque todos nós buscamos uma recompensa, obviamente. Ninguém né? As pessoas costumam brincar até, né? Que nem relógio trabalha de graça. Só que vai além do monetário, vai além do financeiro. Vai do sentido que nós damos para nossa vida profissional, para nosso desenvolvimento como pessoa, como ser um agente de mudança para o mundo, para a vida das pessoas. Né? Um capricho. Exatamente. Um capricho naquilo que você está fazendo, né? Que às vezes vai além até da atividade técnica. Vai além. Às vezes é a maneira, fazer mais que a obrigação, às vezes, um exemplo, né? Vocês dão aula. Às vezes é parar para ouvir o aluno e ele falar assim, não, tô com um problema em casa, por isso que eu não consegui. Tá, não é da sua obrigação. Sua obrigação é passar o escopo ali da matéria, explicar sobre a matéria e absorver o resultado que o aluno dá. Mas quando você acolhe, você tá fazendo mais do que sua obrigação. Eu, como psicólogo, quando eu passo dos 45 minutos de atendimento e eu deixo à disposição, né, um veículo de comunicação para que a pessoa tenha acesso nos momentos de angústias, nos gatilhos dela, e ela consegue ter acesso, mesmo que seja de maneira sucinta, só um pontual, é mais do que obrigação. Porque não é o tratamento técnico, não é a atividade técnica, é a disponibilidade, às vezes afetiva, às vezes de orientação, para que a pessoa se sinta acolhida e consiga, assim, arcar com aquilo que nós estamos tentando transmitir e desenvolver, né, conjunto com ela. Então, assim, o ato de fazer muito mais que obrigação é muito além da atividade técnica. Sim. E quando a gente pensa isso, a gente pode pensar num sorriso, num gesto, num acolhimento, e assim vai. E acho que pra gente se olhar, né, pra gente pensar assim, o que eu faço que eu não me sinto cansada, né, que eu não me sinto fadigada, mas que eu sinto prazer, que eu sinto satisfação em fazer, que eu não vejo a hora passar. E a gente foi trazendo alguns pontos aqui, eu fui pensando, né, quando a gente não faz, a gente precisa olhar, que normalmente quando a gente não faz, a gente começa a dar desculpas. Exato. Então, às vezes a gente não tá fazendo mais que a obrigação, mas a gente nem tá percebendo, né, de repente um caminho para que a gente perceba se a gente tá num caminho de satisfação ou de obrigação, é a gente parar e olhar, né? Eu tô dando desculpa para o que eu não faço? Porque se eu tô dando muitas desculpas para o que eu não faço, e que era o que até então gerava em mim um sentimento de satisfação, de prazer, é hora de parar, de olhar, que de repente é hora de mudar a rota, né? Mudar o caminho, porque de repente eu não tô atendendo aquilo que de fato me faz bem, aquilo que de fato eu faço por amor, né? E eu faço primeiramente porque me faz sentido, né? Na página 383, o autor diz assim: quando se ocupa num trabalho que lhe dá prazer, o homem pode trabalhar durante longas horas sem sentir cansaço. Tá muito relacionado ao que a gente tá falando aqui, né? O trabalho que desperta ódio ou aborrecimento logo traz a fadiga. Como você acredita que isso acontece, Flavinho? Olha, estudando a lição do Napoleão Hill, eu percebo duas coisas aí, né? Que tá... Primeira coisa é o amor, né? Ele fala assim, você tem que ter o amor naquilo que você tá fazendo. Então ele fala do cansaço, mas
ele relaciona ao amor. Se você estiver fazendo com amor tudo aquilo que está envolvido, de fazer mais que a obrigação, se colocar o amor naquilo, isso vai te ajudar em muito a você chegar a triunfar nessa questão. Então ele fala muito dessa relação do amor. Aí eu fico pensando assim, como que eu vou trabalhar com uma alta satisfação sem me cansar? Eu estou satisfeito, eu posso trabalhar várias vezes. Primeiro assim, quando eu estou falando de trabalho, eu tenho que relacionar duas coisas aqui, Cris. A vocação e a profissão. Então, assim, quando eu sou vocacionado naquilo que eu faço, então eu trabalho por vocação. Aquilo, eu nasci para aquilo. A vocação você nasce para aquilo. A vocação você está disposto a viver daquilo e você você trabalha dentro da vocação por aquilo que você pode trabalhar várias horas sem sentir, porque é um prazer, sem sentir cansaço, porque é um prazer você trabalhar na vocação, diferente da profissão que eu vou colocar aqui. Mas quando eu tô falando de vocação, eu nasci para aquilo. Então a gente vai colocar aqui um exemplo. Uma pessoa que está relacionada, eu nasci para ser enfermeiro. Então eu vou tratar de mexer na área da saúde, vou tratar com sangue, vou tratar de gente doente. Trabalho 12 horas por dia, mas eu tô feliz porque foi aquilo que eu escolhi para minha vida. Então assim, pode acontecer qualquer coisa, mas eu estou satisfeito e feliz na minha profissão porque eu escolhi ser enfermeiro. É a mesma coisa do músico, que ele tem prazer, embora ele tá tocando para 5 pessoas num barzinho ou tocando para muita gente em outro lugar, ele tá satisfeito porque ele praticamente ele nasceu para aquilo, ou ele se desenvolveu e falou, não, essa aqui é o que eu escolhi para minha vida. Diferente da profissão. A profissão, eu me qualifiquei para aquela profissão porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, então eu me qualifiquei dentro dessa profissão e vou exercer essa profissão até que me mande embora e eu arrumo outra profissão. Ou eu estudei para aquela profissão porque eu achei que aquela profissão ia me dar dinheiro. Então eu trabalho 8 horas, 9 horas, mas eu estou dentro de uma profissão. A profissão, vocês têm que estar sempre se qualificando para manter aquela profissão. Agora, aquele que é vocacionado, eu tenho que estar sempre me qualificando, porque eu tenho que estar qualificado junto com as outras pessoas. Então eu estou colocando essa relação de profissionalismo com vocação para dizer que quando eu vou fazer mais que obrigação, talvez eu fique pensando, será que eu vou fazer mais que obrigação porque eu sou um auxiliar ou um assistente de alguma coisa? Então assim, eu vou ficar aqui, eu vou fazer, eu acho que essa lição não tem nada a ver comigo, porque a minha profissão é essa e acabou, saiu do trabalho, não vou me desenvolver e vou viver pelo resto da vida assim. Aí eu começo a me cansar, nada faz sentido na minha vida porque eu não tenho essa vocação. Por isso que eu acho que a vocação tem que ser trabalhada. Qual que é a minha vocação? O que eu nasci para fazer? O que eu faço de melhor? Então, eu preciso me descobrir para que eu possa exercer melhor, estar feliz no que eu faço. Então, para eu encontrar o sentido do amor e da felicidade naquilo que eu faço, eu preciso saber qual que é a minha vocação. Qual que é a vocação que eu nasci? Você é feliz como psicólogo? Claro que eu sou. Você é feliz como professor? Claro, tenho prazer de trabalhar, de ensinar dando aula, porque eu acho que eu nasci para aquilo. Mas eu não cheguei com 18 anos e comecei a dar aula. Não, eu tive que me preparar. A questão da profissão faz sentido, porque eu preciso trabalhar, às vezes trabalho naquilo que eu não gosto, trabalho num lugar que eu acho horrível, mas eu tô trabalhando, me estruturando para depois chegar na minha vocação e atingir aquilo. Eu vou me qualificando em cursos, eu vou fazendo alguns outros idiomas e sim eu consigo exercer minha vocação. Tem pessoas que exercem a sua vocação depois dos 30 anos, depois dos 40 anos, eu me descobri aqui. Porque ela teve que passar por todo esse processo. Então, assim, diferenciar a profissão com a vocação faz muito sentido. Eu preciso descobrir qual que é a minha vocação primeiro. Talvez as pessoas que fazem mais que obrigação, faz porque descobriram a sua vocação. Não está fazendo por causa do trabalho em si. Difícil você cobrar isso das pessoas. Tava lendo, você falou da satisfação que você tem como atendendo. Eu li um artigo de um psicólogo. Ele já é falecido e ele vivia 14 horas por dia trabalhando no hospital psiquiátrico, escutando as pessoas que estavam internadas. 14 horas escutando as pessoas que estavam lá internadas. Aí uma vez um perguntou, mas caramba, você fica 14 horas nesse hospital psiquiátrico escutando aquelas pessoas que estão com a saúde mental debilitada. Não é difícil? Aí ele falou, difícil... É difícil, mas eu amo aquilo que eu faço.
E um certo vez, depois de anos trabalhando nesse hospital, ele foi andar no campo, um cavalo deu um coice no pulmão dele, no peito dele, e acabou com o pulmão dele. Ele teve que arrancar o pulmão. Aí depois, passou um certo tempo, ele falou assim, olha, tô cansei da minha profissão. Aí um amigo dele falou assim, olha, eu vou te pagar o triplo se você vir trabalhar como gerente de uma casa de tintas que eu tenho aqui. Eu tenho uma fábrica, na verdade, vim trabalhar aqui. E ele chegou para ser gerente para gerenciar a turma, e ele ficou envenenado com a tinta e perdeu outra metade do outro pulmão. Aí ele voltou para atender. Aí ele falou assim, olha, a melhor coisa que eu faço é atender os pacientes. É aquilo que eu sei de fazer melhor. E mesmo ele debilitado, mesmo ele quase sem pulmão, do outro pulmão, ele fazia aquilo que era melhor. As pessoas comentavam que ele ligava às vezes 2 horas da manhã pro paciente e falava, cara, já descobriu o que você tem, já descobriu, eu tenho uma solução pro seu caso. E ele amava aquilo, ele vivia mesmo debilitado. Então eu acho que quando a gente descobre a nossa vocação, eu acho que a gente faz mais do que a obrigação, porque a gente faz por amor. E é o amor, é o sentido que o Napoleão coloca. Eu vou fazer por amor. Então assim, você pode trabalhar 14, 15 horas, não que isso tem que acontecer, não é disso que eu tô falando, mas você pode trabalhar até os domingos que você tá feliz, porque você tá feliz daquilo que você gosta, você faz aquilo que você gosta. Eu acho que faz todo sentido. Eu preciso fazer aquilo que eu gosto, e talvez eu vou encontrar essa satisfação que Napoleão Hill fala. Sim, eu posso até ilustrar, né? Que assim, primeiro que eu acho que não são etapas, elas podem acontecer simultaneamente, né? E eu sempre trago aqui que as questões são que nós somos possibilidades. Sim. Então, quando nós nos enquadramos em algo, nós negamos tudo aquilo que nós podemos ser, que é aquilo que você está falando da vocação muitas vezes. Eu fiz engenharia, e no meio da engenharia, trabalhando em indústria, eu pensei, então, eu posso ser mais do que isso. Qual que era a minha vocação? Ser psicólogo? Não. A minha vocação é descobrir antes mesmo até da engenharia. Quando eu percebia que eu gostava de atuar ouvindo as pessoas, aconselhando as pessoas, estando presente, filosofando, falando sobre a vida. E aquilo ali foi um despertar que foi acontecendo no decorrer da minha história, e eu fui associando as duas coisas. Só que uma me roubava a satisfação, fazia com que eu não quisesse fazer mais do que a minha obrigação. E a outra não, que é aquela coisa que talvez vocacional que você está falando, que não é a profissão em si. Uhum. Sim. Mas é aquele modo que fazia com que eu encontrasse sentido na minha maneira de ser. Que era o quê? Filosofando, falando sobre a vida, conversando sobre o mundo, que tinha a ver com enxergar a vida de uma maneira que não me conformasse com um único modo de ser. E daí, no curso de psicologia, e depois na pós-graduação, eu fui entendendo que as respostas que eu precisava como pessoa, eu encontrei ali. Talvez você está chamando de vocação, mas o meu desenvolvimento ali é através de um espaço que eu pudesse ser eu mesmo, que eu chamo de autoconhecimento. Então me auxiliou no autoconhecimento para que eu entendesse que aquela função que eu tinha ali, né, trabalhando na indústria como engenheiro, não me trazia satisfação. E aí, aquilo que você estava falando antes da pergunta, né, do responsabilizar-se, das pessoas inventarem desculpas. Sim. Porque nós temos o hábito de mas eu vou mudar de carreira agora na altura do campeonato, mas eu vou ter uma mudança, mas eu passei por certas penalidades, eu passei por certas fragilidades, por episódios da minha vida que, mas tudo isso aí é justificativa. Uhum. E a gente vai terceirizando, mas eu não tive base, eu não tive estrutura, Deus tem que me ajudar, e assim, a gente sempre tá terceirizando. Uhum. E a sua responsabilidade diante daquilo que traz satisfação. Por mais penoso que seja, eu digo que eu falei pra você no início que era pra ilustrar, porque foi penoso mudar de carreira? Foi. A transição foi penosa? Muito. Mas eu encontrei satisfação porque era um modo que o Cris funcionava. Era o meu modo de ser. Se eu não desse espaço para isso, eu ia passar a vida sem muito sentido. Que às vezes as pessoas, por que você nasceu? Como que vai ser depois da morte? Pra mim não importa mais. O que importa é que eu estou atuando e me realizo. E acabo, né, tô ilustrando, trazendo aqui né, falando mais de mim, assim, para ilustrar apenas, né, porque é uma trajetória que demanda coragem, demanda uma disposição que você precisa fazer mais do que a sua obrigação. Porque assim, poxa, como que eu vou refazer isso? Primeiro vai ter que se responsabilizar. Né, não dá para terceirizar, eu não tive uma estrutura, eu não tive pessoas, não tive conhecimento, a vida não me ajudou, a vida foi... Não. A responsabilidade é a sua trajetória de vida. Ou você vai
mergulhar uma trajetória inteira de vida fazendo aquilo que você não gosta, estando insatisfeito, disseminando. Muitas vezes na graduação, alguns professores iam falar sobre ciência e profissão. E falavam da psicologia com uma conotação de desdém. Né, desprezando a profissão. Falei, mas como que ele tá falando da profissão da psicologia, no curso de psicologia, falando mal da psicologia, que ganha pouco, que é isso, que é difícil. Tá, tem as dificuldades, ganha pouco. Não sei se é verdade isso. Porque quando você faz mais que obrigação, Napoleão Hill diz, e outras pessoas que falam do desenvolvimento de carreira, são unânimes em afirmar que não é o dinheiro. O dinheiro é consequência. E eu posso dizer que, de fato, é consequência. Quando você está no seu caminho, correspondendo àquilo, se responsabilizando, tudo muda, inclusive o monetário. Sim. Você começa a perceber, nossa, ainda bem que eu virei a chave. Porque a sua vida começa a ter sentido, você começa a se sentir mais útil como ser humano, e daí, assim, fazer mais que obrigação é um hábito que se instala de uma maneira que você nem percebe. Muitas vezes eu escuto, né, as pessoas falando no consultório, nossa, eu vim aqui algumas vezes, eu já fui em outros terapeutas, e é legal que aqui eu saio muitas vezes, não estou falando da minha pessoa, mas de outros grupos de pessoas, de psicólogos, de profissionais que são da minha rede, que tem esse mesmo olhar. Que as pessoas falam, nossa, que bacana, porque você traz um resultado, você traz uma fala que é muito mais acolhedora. Por quê? É aquilo que você estava falando, da paixão. E não só para ganhar dinheiro. Sim. E não só por uma obrigação. Não tô ali só sendo psicólogo. Não, eu tenho que ser o psicólogo porque é o meu chamado, é o meu sentido de vida, que você chama de vocação, e é muito bacana dividir isso. Acho que vocês vão trazendo questões pra gente pensar o quanto é importante a gente se conhecer, reconhecer a nossa trajetória, estar com olhar nisso. Perfeito. Né? Porque, às vezes, hoje, tem várias pesquisas que dizem, né, que os jovens não vão exercer uma mesma profissão a vida inteira. Exato. Né? Então, se a gente vai atrelando as questões à profissão mesmo, a gente tem um olhar para isso. Mas, assim, o que eu faço que me traz sentido, né? Acho que o exemplo que o Flavinho trouxe da enfermeira é o cuidar das pessoas. Exato. Né? O que traz como a vocação é o cuidar das pessoas. Então, quais profissões me oportunizam cuidar das pessoas? Sim, de repente, e aí, nesse sentido, tem a pressão da necessidade, né? Então, toda profissão tem uma pressão da necessidade. Eu preciso, de repente, trabalhar para ganhar dinheiro. E a profissão, ela me exige algumas atribuições, né? Quaisquer que sejam. E tudo que a gente faz, assim, de profissão, exercendo a profissão, tem coisa que a gente gosta mais, tem coisa que a gente gosta menos, e a gente vai pesando, né? Mas, aquilo que a gente faz com satisfação, ele precisa ter muitos mais pontos que nos fazem ser felizes do que entristecem, né? Os que entristecem, ou que a gente não gosta tanto, eles ficam bem até passam desapercebidos, né? E aí, nesse sentido, tem também o desejo de criar. Quando eu tô dentro de uma profissão, desenvolvendo ali uma ação que eu faço além da minha obrigação, ou seja, além daquilo que me obriga à ação, me obriga aquelas atribuições, eu faço com criatividade. Eu penso, nossa, eu sou um carteiro, eu preciso entregar carta. O que eu posso fazer ali no meu dia a dia que é além disso? É falar um bom dia para as pessoas, né? É dar um sorriso. Isso não é além da obrigação, né? Isso não é além, porque lá nas minhas atribuições não tá escrito que eu tenho que entregar carta sorrindo. Mas se eu faço isso não é além, isso não pode abrir as portas para outras oportunidades. E aí, de repente, ali eu me encontro numa maneira de, como vocação, como sentido, de trazer mensagens para as pessoas, né? De trazer uma mensagem para a pessoa, e de repente, com a minha fala, com o meu bom dia, com o meu sorriso, eu já não estou trazendo. Que outras profissões eu poderia também trazer essa mensagem de otimismo, né? Sim. Uma mensagem de positividade ali no dia a dia. Então, da gente pensar, assim, sobre esse caminhar nosso, e de que todo o nosso percurso nos ajuda a encontrar. Todo o nosso percurso é importante que a gente vá buscando sentido, porque às vezes a gente ainda não está fazendo ali a profissão dos sonhos. Sim. Mas nessa busca de chegar até lá, precisa ter um sentido, né? Ela Sim. precisa estar respaldada por um sentido. E aí, nesse caminhar, nem sempre a gente tem o apoio esperado também, né? Na escolha de um trabalho ou mesmo de uma profissão. Na página 385, o autor diz assim: o homem que se empenha no trabalho que lhe agrada nem sempre conta na sua escolha com o apoio dos amigos mais íntimos e dos parentes. Flavinho, por que você acha assim que isso acontece? E aí, como superar essas sugestões negativas? Então,
a primeira coisa que a gente tem que perceber que o trabalho em si, o trabalho é importante, né? Não importa se você é vocacionado ou se você tem uma profissão, você tem que trabalhar. A diferença é como você trabalha, né? Como que você exerce o seu trabalho em si. Mas assim, quando a gente está falando, quando o Napoleão coloca essa questão, eu acredito que o apoio das pessoas... Então a gente às vezes espera muito apoio das pessoas. As pessoas, eu não faço aquilo, eu não vou mais além porque as pessoas não me apoiam, ninguém me dá um... Estamos na época aí, eu que sou um pouco mais velho aí, acho que é o Cris, não sei, mas... nós somos da mesma idade. Somos da mesma idade. É a época dos likes, né? Então tudo que eu faço, eu preciso receber meu like para minha autossatisfação. Então, assim, quando o Napoleão coloca que às vezes, ou muitas vezes, você não vai receber esse apoio, porque o trabalho em si, Tati, o trabalho é solitário. Não tem a ver com solitude aqui. Eu tô dizendo que o homem, no sentido geral, tem que aprender a ficar só, a lidar com a solidão, ou lidar com o trabalho solitário, para poder crescer. É o período que ele precisa crescer. Então esse período que ele vai ter que acordar cedo, ele vai ter que exercer a sua função. Talvez ele não consiga fazer tudo que ele queria fazer, mas ele espera que as pessoas no final do dia o reconheçam como, olha, ali vai o trabalhador, ali vai uma pessoa boa, ali vai uma pessoa, nossa, é um exemplo de vida, e às vezes não vai acontecer. Como é que eu vou lidar com isso? Quando as pessoas não me reconhecem aquilo que eu faço. Às vezes eu faço a mais do que minha obrigação e as pessoas nem sequer me dão um parabéns. Então, eu acredito que é muito difícil as pessoas hoje, nesses dias, lidar com isso. Mas ele tem que aprender a viver sozinho, pagar o preço. É um preço que você paga para que você passe um momento com você mesmo. E ali eu acho que é um momento de crescimento. É um momento que você precisa estar com você mesmo e ali você ir se descobrindo, talvez dentro da profissão, talvez você vai empreender dentro da sua profissão que você está ali exercendo, talvez você vai descobrir a sua vocação, que aí eu chamo de vocação, você vai descobrir, opa, não é isso que eu quero, mas eu descobri. Então, esse momento solitário com você mesmo, que você não tem esse reconhecimento, é um momento de crescimento. Talvez quem está nos assistindo aí está passando por momentos difíceis, vai pensar assim, nossa, mas ninguém me apoia, ninguém me dá nem um incentivo. Às vezes as pessoas nem esperam um incentivo financeiro que é bom, mas às vezes nem, nossa, eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, porque eu não tenho nem um apoio financeiro, nem um abraço, nem ninguém me apoiando. Mas então é um momento de crescimento. Eu acho que todas as pessoas que triunfaram, todas as pessoas que atingiram o sucesso, os exemplos que o livro nos dá, são pessoas que se trancaram, que fracassaram várias vezes. Você vai pegar aí Thomas Edison, que ele vai dar um exemplo aí, que já fracassou tantas vezes até descobrir a tão luz para todo mundo. Então, assim, eu acredito, Tati, que esse é um momento que eu preciso passar. Sim, eu não é sempre de reconhecimento que eu vou sobreviver, porque eu não sou um rato de laboratório que preciso estar sendo alimentado pelas pessoas o tempo todo para que eu possa fazer meus caminhozinhos ali e as pessoas se descobrindo cientificamente dentro do ratinho. Não, eu consigo ou eu preciso passar por esse momento para que eu consiga alcançar. Então, por exemplo, olha, vejo muitas pessoas reclamando que quer subir de carreira dentro de uma empresa. Então, assim, nossa, muita gente, olha, eu faço de tudo para subir na carreira, de subir lá, trabalho 10 anos, trabalho 12 anos e nunca fui reconhecido por nada. Mas será mesmo que eu faço? Será que eu tô querendo colher onde eu não plantei? Então, assim, você pode ver que hoje o agricultor tem as máquinas aí, né? Mas só que o agricultor raiz mesmo, aquele bem antigo, ele ia trabalhar sozinho, acordava 5 horas da manhã, ia preparar sua terra, plantar sozinho. Às vezes, ninguém nem levava uma marmita para ele lá, e ele esperava até o momento certo para poder colher. É o momento que ele estava ali, solitário, solidão. Na hora que o momento da colheita, nossa, apareceu um monte de gente, opa, vamos festejar. Mas essa parte, eu preciso passar por esse processo, você chama de deserto, você chama do que quiser, mas eu acho que eu tenho que aprender a lidar com a minha vida, sem os likes das pessoas, sem os reconhecimentos, porque o reconhecimento é muito bom, mas se eu aprender
eu mesmo me reconhecer, talvez aí eu trabalhe melhor, aí eu encontro essa satisfação. Então eu acredito nisso. Então eu só vou conseguir realmente colher aonde eu plantei. Se eu não estou plantando, então eu não vou colher. Talvez eu vou passar a vida toda querendo satisfação das pessoas, que as pessoas me reconheçam, mas só vão reconhecer na onde você plantou. Se você não está plantando, dificilmente você vai conseguir, viu, Cris? Sim. E você falando, veio passando as lições que a gente discorreu aí, né, lá no início, né, do medo da crítica, do medo de perder o amor de alguém, sim, da autoconfiança. Bem lembrado. Que é uma trajetória que a gente precisa, que é aquilo que eu estava falando, responsabilizar-se pela nossa própria existência. Então, assim, enquanto você está condicionado a perder o amor de alguém e isso te impede de se desenvolver, ou quando você tem medo da crítica e te impede de se desenvolver, ou de assumir a responsabilidade pela falta de autoconfiança que você tem no seu propósito, você sempre vai ser fadado ao fracasso, a fracassar. E daí, qualquer opinião divergente daquilo que você está buscando, você vai esmorecer. Agora, quando você tem essa autoconfiança, o propósito definido de fato, né, alinhado com aquilo que você busca, dificilmente uma crítica ou um olhar ali negativo vai interferir. Eu lembro, né, mais uma vez eu posso me usar como exemplo, né? Quando eu fui mudar, minha família falou pra mim, né, mas você vai mudar da engenharia que ganha tanto, melhor o status, pra ser psicólogo? Hoje eu posso dizer com todas as letras que eu ganho muito mais como psicólogo do que eu poderia ganhar numa projeção de engenheiro, porque eu seria um engenheiro mediano, porque não era o que eu queria. Eu ia fazer uma atividade nunca mais que a minha obrigação, porque não era uma atividade que eu gostaria de fazer, e talvez me fizesse um péssimo engenheiro e a remuneração não fosse tão como eles projetavam. Então, assim, essa diferença de você estar no seu caminho, no seu propósito, nos dá combustível para não ficar amparado pelo reconhecimento das pessoas, mas pela sua autoconfiança, pela sua busca, que até o estoicismo, ele traz justamente isso, né? Não fique propenso nem a elogios e nem a críticas, porque sem eles você tem que seguir seu caminho, porque é a filosofia do não sofrimento. Se você ficar amparado por elogios e não tiver, você sofre. Então é melhor que você não espere. Né? A crítica, ela pode te roubar a sua motivação ali, a sua alegria, para que você dê continuidade. Então, não dê bola para quem tá te criticando, não. Siga seu caminho. Se você ficar o tempo todo esperando elogio, ou você recebe elogio o tempo todo, a partir quando alguém te critica, você não sabe lidar com isso, porque você fica o tempo todo recebendo também elogios, né? Sim. Você fica recebendo, nossa, é a mesma coisa que aquela pessoa que é sempre criticada por tudo, né? Eu sou criticado por tudo. E quando você dá um elogio pra pessoa, ela não sabe lidar, não sabe nem lidar com a situação. Fica até envergonhada, né? Nossa, obrigado que eu fiz um bom trabalho. Mas é isso, nem tanto muito doce, nem tanto muito amargo, né? É exatamente isso. Por isso que a gente precisa estar atento, né? Essa solidão do caminho, né? Esse silenciar que é tão necessário no nosso dia a dia para se ouvir, né? Porque às vezes o desânimo vem muito mais de dentro de nós do que fora, né? E está vindo de fora a ponto de nos afetar tanto, também é importante parar para olhar, para analisar e para ver o que está acontecendo, né? E esse capítulo, essa lição, ela resgata muito a ideia de autoria da própria história, né? Que é o que a gente está falando de auto-se-responsabilizar, de que cada pessoa é seu próprio mestre. Essa é uma afirmativa do autor na página 408. Cris, porque essa é uma das verdades mais essenciais e ao mesmo tempo mais dura. Eu acho que é continuidade em tudo isso que a gente tá falando, né? Tem uma frase de uma música do Raul Seixas, né? Que ele diz assim, antes de você ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Né? Você vai seguindo os preceitos, as diretrizes, aquilo que o Sapiens, o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, traz também, que nós vivemos uma realidade inventada. Então nós acabamos passando uma trajetória da nossa vida seguindo aquilo que as pessoas ditam como regra. Então, assim, o quanto que isso desconstrói aquilo que nós somos, é pesadíssimo. Se você vai seguindo, passa por essa vida desapercebido porque você seguiu preceitos, condições religiosas, familiares, sociais, que o Napoleão Hill mesmo traz sobre as hereditariedades sociais e familiares, o quanto que a gente acaba sendo influenciado e nos rouba o sentido da nossa direção.
como ser humano, como pessoa, como profissional e dentro da nossa vocação, dentro do nosso propósito definido. Então, assim, olhar para isso, nos responsabilizar e nos tornar mestre de nós mesmos, porque eu costumo sempre dizer, né? As pessoas se importam tanto pelos preconceitos, pelas avaliações, principalmente nos nossos tempos de polaridades aí, de opiniões diversas. A gente se preocupa tanto com o universo do outro, com o mundo do outro, mas dá um trabalhão cuidar da nossa própria existência, buscar o nosso autoconhecimento, que quando nós voltamos a nossa vida para nos desenvolver, a gente vê que não sobra tempo nem para olhar para a grama do vizinho. Se eu tô olhando para a grama do vizinho, pros defeitos, para as limitações do vizinho, opa, peraí, eu tô sendo negligente com alguma parte da minha vida. Sim. Porque não dá pra gente tomar conta da vida de seja lá de quem for e ter um papel, o único papel social que nós podemos exercer na sociedade, eu acho que de maneira mais efetiva, é nos tornar um ser humano melhor. E a gente só se torna um ser humano melhor seguindo o quê? As nossas referências, que é um termo que a gente traz na fenomenologia, que a existência ela antecede a essência. A essência é tudo aquilo que eu aprendo, né? Pelos meios sociais, familiares, religiosos, enfim, sou influenciado. A existência é o meu modo de ser, aquilo que você trouxe como vocação. Então, mais cedo ou mais tarde, essa existência ela vai gritar para que eu seja quem eu tenho que ser, que a gente chama de Dasein. O ser aí, aquele ser que é onde que eu estou, é onde que eu me sinto como que dá sentido, além daquele nome que eu já cheguei no mundo determinado. O Flávio já chegou no mundo sendo Flávio. O Cris chegou no mundo, o Cristiano chegou no mundo sendo Cristiano. Tá, mas antes de eu ser Cristiano, eu já existia. Como quem? E é essa existência que eu tenho que corresponder, que eu acho que explana tudo isso que a gente está conversando hoje. Quando eu não tenho espaço para assumir essa autonomia, ser o mestre de mim mesmo, eu sempre vou viver a vida que as pessoas querem que eu viva, que eu me desenvolva, e muitas vezes eu me frustro, me adoeço, e aí aparecem todas as patologias no decorrer. Ah, por que né, tenho essa depressão crônica? Às vezes é por não ter assumido quem você de fato gostaria de ser. Então retoma, há tempo ainda. Ah, mas eu tô velho, já não dá mais tempo. Dá tempo, porque enquanto eu respiro, eu posso transformar. Eu sempre trago os exemplos, né? O do Roberto Marinho, que ele fundou a Globo com 70 anos. Ele viveu quase até os 100 anos, se não me engano. Ele viu, a Globo virar independente da ideologia, a empresa Globo se tornou de uma referência que o cara acompanhou, ele viu aquilo que era um sonho e ele começou a construir com 70 anos, pela experiência de toda uma vida até ele chegar nos 70, quando ele montou, ele ainda viu a projeção aí de um propósito que ele tinha como propósito definido e absorveu e aproveitou isso e se sentiu realizado. Então assim, tô velho? Não sei se tá. Eu acho que a velhice ela tá muito mais amparada quando nós desistimos dos nossos sonhos do que quando nós aplicamos, porque quando nós aplicamos os nossos sonhos e somos mestres de nós mesmos, nós temos energia, força, entusiasmo para fazer mais do que a obrigação. Sim. E é esse hábito que nos ampara, que é aquilo que você falou, né? A motivação não é algo externo. A motivação sempre é interna. Se eu espero que alguém me motive, eu já tenho que voltar 3 casas atrás e rever onde que eu tô falhando comigo. Porque assim, se eu dependo do outro, da opinião do outro para eu crescer, peraí. Onde está a minha autoconfiança e a confiança no meu propósito? E a gente gosta de lisonjas, né? Quem não gosta de um elogio? Sim. Né? É importante. Não, é importante. Enquanto ser humano a gente gosta, mas a gente precisa ter a coragem de olhar para a realidade, né? Não daquilo que eu gostaria que fosse, mas para o meu real hoje, né? De se olhar. Essa coragem de se olhar, ela é muito importante para que a gente possa se reconhecer, né? Se de fato eu tô dentro do meu propósito ou não, se eu tô conseguindo ali nesse caminho, né? De estar ou de encontrar o meu propósito, de fazer com amor, de fazer mais com obrigação ou não, eu tô cansada, eu tô desanimada. Então acho que esse é um caminhar que é importante, né? Eu tô num grupo de estudos e esses dias ela citou uma frase que eu achei o máximo, né? Tá no livro que a gente tá estudando, que eu não lembro a quem ela se referiu, mas dizia assim: eu não sabia que a minha história é a mais importante do que a do fulano de tal, né? Que era um ser de referência. E acho que bem de encontro que você trouxe, Cris, de olhar nossa própria história como muito importante, né? Sim. Ela é a primeira que tem que ser importante pra gente. Sim. E ela sendo a primeira a ser importante pra gente, eu preciso olhar com realidade, eu preciso olhar
para ela aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto e aquilo que eu quero, para eu ter essa motivação, que ela é interna, a coragem de transformar aquilo que eu não gosto, para eu me aproximar cada vez mais, né, daquilo que eu desejo ser, né? Então acho que esse é um caminho muito importante da gente vir traçando, né? Nós estamos chegando ao final dessa lição, né? Acho que a gente foi trazendo questões muito importantes, né? De quando a gente tá dentro do nosso propósito, que a gente faz mais do que a nossa obrigação. De fato, a gente tem um retorno, tanto de satisfação, quanto também financeiro, né? Para além daquilo que a gente espera, que também não tem mais daquilo que a gente espera, mas que a gente planta, né, Flavinho? Porque não tem como colher aquilo que a gente não planta, como o Flavinho nos trouxe, mas aí eu queria deixar o espaço aberto também, né? Começar pelo Flavinho. Qual dica você gostaria de deixar para quem nos acompanha possa desenvolver o hábito de fazer mais do que a obrigação? O hábito de fazer mais que a obrigação, como eu falei no começo, foi uma das lições que eu mais briguei com Napoleão, porque eu não achava justo, não é possível eu fazer mais do que a obrigação, mas eu acho que foi o leque, foi algo que me despertou para eu atingir essa maturidade que eu acredito que eu estou antes de ter feito essa lição. Que até outras lições eu era de um jeito. Depois que eu fiz essa lição, mudou muita coisa na minha vida. Eu lembro que eu trabalhava numa instituição de ensino superior. E no período da pandemia, a gente quase não via aluno. Então todo o contato era ser online. E eu tinha os grupos de WhatsApp, grupo de administração, grupo de logística, gestão comercial. Então tinha vários grupos. E quando eu entendi o que era fazer mais do que obrigação, eu comecei a olhar para eles. Falei, nossa, eles estão em casa, trabalham, vão para casa, estão estudando de forma aleatória. Preciso fazer alguma coisa. E eu peguei o gravador lá da instituição e comecei a gravar mandando mensagens para eles, dizendo, olha, você que tá aí, saiu do trabalho, você tá desesperado com a pandemia, você que perdeu o seu emprego, você que tá com problemas, talvez até problemas de saúde mental, olha, eu quero falar para você que você é importante. Comecei a dar uma mensagem de otimismo para cada grupo de curso. A mensagem foi tão profunda, eu preparei um script e mandei para cada um. Só que nesses grupos de WhatsApp, a diretora pedagógica estava nesses grupos. E eu nem me liguei que ela estava lá. Quando eu fui embora, fiz a mensagem, foi uma mensagem mais ou menos para uns 600 alunos. Mandei, disparei as mensagens e fui embora. No outro dia, a gente usava o WhatsApp da instituição. Uma enxurrada de mensagens, pessoas mandando áudio chorando, pessoas mandando mensagem de agradecimento, pessoas falando, olha, obrigado por você lembrar da gente, e começou. E a diretora, quando ela veio, me chamou na sala e falou, olha, isso que você fez foi maravilhoso, nunca vi ninguém fazer. Eu achei uma coisa tão simples para mim, mas ela falou assim, olha, eu não espero de você menos do que isso daqui pra frente. Porque o que você fez, olha, ela pegou o áudio, mandou pra todo mundo. O nosso setor pedagógico mudou. As pessoas já começaram a enxergar de outra forma. Falou, nossa, isso aqui... E começou a espalhar para as outras regiões, que é da mesma faculdade. Começou a espalhar para as outras regiões. Olha, o Flávio fez isso, vamos seguir esse caminho. E foi uma coisa que mudou. E eu comecei a fazer isso semanalmente. Eu entendi o que era fazer mais do que obrigação. Eu acho que o que eu fiz ali parece que é pouca coisa, mas para eles que receberam foi muita coisa. Para eles, eu percebi pelas mensagens. E depois disso, né, eu comecei a trabalhar fazendo mais do que obrigação. Tudo que eu fazia. Na louça que eu lavava em casa, no meu café da manhã, nunca mais fiquei tomando café em pé, comendo pão rápido, porque eu comecei a ter prazer no meu café da manhã, de arrumar a minha mesa e sentar. Eu achava que eu merecia tudo aquilo. Então, se eu estou fazendo mais do que obrigação, eu comecei a fazer pra mim e fez sentido para as outras pessoas. Então, eu tô trazendo isso porque pra mim foi demais. Isso me deu um start, mudou a minha chave, mudou tudo dentro do que eu exerci, o que eu faço até hoje. E é engraçado que com o tempo vai passando, você fazendo mais do que obrigação, as coisas vão acontecendo. E depois, como eu acho que até conversei com vocês, eu recebi uma proposta de trabalho que eu ganhava para ganhar 3 vezes mais daquilo que eu estava ganhando. Mas parece bobo isso. Mas eu plantei isso.
para colher. Fazer mais do que obrigação não é aqui que eu tô... O Napoleão Hill vai colocar nessa lição como você lucrar mais fazendo mais do que obrigação, como você aumentar os seus ganhos. Eu não tô aqui vendendo nada, eu só estou dizendo, contando a minha história. Foi demais. Então, assim, hoje eu posso dizer que esta lição transformou minha vida. E é isso que eu quero deixar para vocês. Bacana, muito bacana. É legal, vocês perderam, né? Mas tá aqui com ele, ouvindo essa referência, né? Os olhos ele brilhando, e acaba afetando a gente. É muito bacana ele ter dividido isso, né? E eu pego o gancho, né? Pra falar, né? Qual que é a mensagem que eu deixo pra vocês. Eu acho que ele poderia acabar por aqui e deixar a mensagem do Flavinho, que tá completa. Mas é insistência. Insistência naquilo que você acredita, insistência naquilo que você faz brilhar os seus olhos como brilha os olhos do Flavinho. Então, assim, essa descoberta de assumir quem eu sou. Independente do que as pessoas acham, independente do que as pessoas falam a meu respeito, eu preciso acreditar naquilo que é o meu propósito, preciso acreditar naquilo que dá sentido, que faz o meu coração pulsar aí com alegria, com motivação aí para conquistar os meus sonhos. Então, assim, a mensagem que eu deixo para vocês, em questão de fazer mais do que a obrigação, não é nada grandioso. Quando a gente fala mais que obrigação, eu também torci o nariz nessa lição, porque parece, eu já faço tanto, ainda tenho que fazer mais ainda. Não, a questão não é fazer mais, que ele falou, é uma coisa que foi simples para mim. Às vezes o fazer mais é uma coisa que você tá tão habituado, só que tem um impacto tão grandioso na vida do outro, que modifica o cenário e modifica a sua vida. Talvez o mais que a obrigação que você possa fazer é assumir quem você é, o seu propósito de vida, e insistir nisso até que ele se realize. Talvez isso seja o fazer mais que obrigação para você, e essa é a mensagem que eu deixo aí. Insista, 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 até que você encontre realmente essa satisfação que nós estamos trazendo aí nessa lição. Juntar os dois, então, né? Acho que o Flavinho trouxe uma questão muito ali do cotidiano. Sim. De algo aparentemente simples, assim. Então, olha pro seu cotidiano. Dentro do seu cotidiano, o que você pode fazer com insistência? Porque, como o título da lição diz, é um hábito. Então, você precisa fazer com insistência para desenvolver esse hábito. Quero aproveitar para agradecer o Flávio, o Cristiano por esse bate-papo e a cada um de vocês que estiveram conosco aqui. Convido vocês, para quem ainda não nos segue, que comece, então, a nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram triunfadores.masters e também no YouTube Triunfadores Masters. Foi uma alegria estar com vocês aqui e até a próxima lição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.